Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Doutor Luiz Fernando Correia, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Muniz. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutor. Hoje a gente vai falar sobre câncer de pulmão e vai trazer uma notícia boa. Eu preciso dizer que é uma notícia boa, porque a gente vive de dar notícia. Em geral, as notícias não são boas. Quando ela é boa, a gente precisa anunciar e fazer um forfait aqui no ar. Notícia boa, né, doutor? Precisamos mesmo. A gente tem falado, o câncer de pulmão tem sido, vamos dizer assim, visto e é importante porque passamos a ter novas notícias sobre câncer de pulmão, novos mecanismos de identificação, principalmente de identificação precoce desse tumor, e também novos tratamentos vêm chegando no mercado e permitindo uma sobrevida melhor para os pacientes. Mas o grande problema, Tatiana, é conseguir fazer o diagnóstico cedo. Os pacientes, infelizmente, continuam chegando aos serviços de oncologia e de cirurgia torácica muito tarde. Ou seja, a gente precisa fazer diagnóstico precoce do câncer de pulmão, Tatiana. Como é que quais são os meios que a gente tem disponíveis para fazer um diagnóstico precoce? Então, essa que é a notícia boa, né? Porque a gente tem hoje como fazer, a recomendação é que se faça para os pacientes fumantes ou que tenham sido fumantes entre 50 e 80 anos, façam uma tomografia computadorizada do tórax com um baixo nível de radiação. E a gente trouxe para conversar com a gente, você está na linha com a gente, um pesquisador baiano que toca um projeto interessante, que é para levar esse método diagnóstico às cidades do interior do estado. Dr. Ricardo Salles dos Santos, professor pesquisador do Centro Universitário Senai-Cimatec, cirurgião torácico do Hospital Israelita Albert Einstein, redes Mater Dei e Oncoclínicas. Bem-vindo, Dr. Ricardo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante. Qual é esse projeto sobre o qual o Dr. Luiz Fernando se referia? Ou aqui, Dr. Luiz Fernando se referia? Bem, há cerca de 10 anos, a gente começou a pesquisar o rastreamento aqui no Brasil e publicamos, com a ajuda do Ministério da Saúde, o primeiro trabalho com 800 pacientes. E nesse ano, nós iniciamos um projeto com uma carreta, chamada Carreta da Saúde Respiratória, que tem um tomógrafo instalado e o recrutamento é feito com pessoas de 50 a 80 anos, fumantes ou ex-fumantes, que tenham parado de fumar nos últimos 15 anos. Então, assim, a carreta está percorrendo cidades do interior, já passou por Serrinha, que é uma cidade que fica mais ou menos 250 a 300 quilômetros de Salvador, e vai para Santo Antônio de Jesus, fazendo cerca de 20 a 30 tomografias por dia nessa população de alto risco, nesse tipo de câncer, que é o câncer que mais mata no mundo. Meu caro, agora me conta o seguinte, e como é que vocês conseguem fazer o encaminhamento pós o diagnóstico? Porque muitas vezes a gente leva notícias de mutirões e esforços de se fazer exames de rastreio, mas é importante que a gente tenha um segmento disso. Como é que vocês fazem esse segmento? A pergunta do Luiz Fernando é importantíssima. Assim, a gente tem uma colaboração intensa com as prefeituras, com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Secretaria Municipal, justamente para dar encaminhamento a essas pessoas. Nós criamos um radar, que é o Radar da Prevenção, onde todos os pacientes são classificados da mesma forma que a gente tem o BIRADS em mama, a gente tem o LANG-RADS em pulmão. E os casos que têm LANG-RADS 3 e 4 estão sendo encaminhados para o pneumologista e para o cirurgião torácico, que é o meu caso. Os LANG-RADS 4 são discutidos num board multidisciplinar, onde tem radiologista, cirurgião torácico, pneumologista, e o encaminhamento feito para os hospitais terciários. No caso de Salvador, o Hospital Santa Isabel e o Hospital Aristide Maltês estão abertos para esse encaminhamento, criando assim o que a gente chama linha de cuidado. Então é importantíssimo que nesse radar a gente não perca os casos diagnosticados com nódulos suspeitos, justamente porque esses nódulos podem
crescer e podem passar a dar sintomas, que é o que a gente quer evitar. Doutor, eu fiquei interessado por um aspecto do projeto, que é o seguinte: as informações desses exames, elas podem também ser usadas para auxiliar novas pesquisas, novos avanços em tratamentos. É isso? Como que funciona esse outro aspecto de desenvolvimento das pesquisas, dos diagnósticos desse tipo de doença a partir de um projeto como esse da Carreta? Muito, muito importante o seu comentário, porque a pesquisa no rastreamento de câncer de pulmão passou pelos dados de efetividade, onde a gente percebe que o benefício é real, existe uma redução clara da mortalidade, e agora o grande desafio são os projetos de implementação. E esses projetos a gente tem inserido elementos de inteligência artificial, procurando estudar mais a questão dos biomarcadores, mas nesse momento a construção desse banco de dados, que vai ter aí 3.000 imagens, vai permitir justamente a interação com outros centros para poder fazer uma melhor análise da imagem. Tem estudos chamados de radiome, o uso da inteligência artificial vem crescendo nesse tema, e o principal é não perder os indivíduos de vista, né? Então, como o doutor Luiz Fernando comentou, a gente tem feito um trabalho intenso. Aí eu já agradeço muito o trabalho dos agentes comunitários de saúde. São eles que fazem a seleção dessas pessoas em casa, vendo aí pessoas acima de 50 anos com risco elevado. E a construção dessa base de dados vai poder auxiliar outros centros a realizar e ter parâmetros de como implementar no SUS, que é o que, dando acesso aí, no caso da Bahia, mais de 80%, 90% da população não tem convênio, né? Então, o nosso esforço é muito grande, e aqui, publicamente, a gente já coloca o apelo, tanto ao governo do Estado, às secretarias municipais, para que nos ajudem nesse encaminhamento, para que a fila não se torne um problema, né? A gente quer essas pessoas na fase precoce, na fase que a cirurgia feita de forma minimamente invasiva pode propiciar a cura, e para isso esse trajeto tem que ser breve, e a gente vai disponibilizar todos esses dados para o Sistema Único. Câncer de pulmão é o quinto mais frequente no Brasil, representa 4,6% dos casos de câncer no país, mas apesar de ser o quinto tipo mais frequente, é a segunda com maior taxa de mortalidade, uma vez que o aparecimento do tumor costuma ser silencioso e a doença costuma ser detectada tardiamente. Onde é que está a Carreta agora, doutor Ricardo? A Carreta está justamente procurando romper essa invisibilidade que você citou tão bem. O câncer de pulmão, apesar de ter essa característica de matar mais do que mama, próstata, intestino, né? Ele é pouco falado, é um câncer invisível, até mesmo por isso a cor branca foi para tirar a transparência desse laço terrível que é o câncer de pulmão. A Carreta está em Serrinha, aí o prefeito também, o médico, o doutor Adriano Lima, tem nos ajudado muito nesse processo de seleção com os agentes comunitários. De lá ela vai para Santo Antônio de Jesus. As cidades são distantes de Feira de Santana, mais ou menos uns 100 quilômetros, e Feira de Santana também distante de Salvador, 100 quilômetros. Então, o desafio é justamente levar a tecnologia do acesso a essas cidades onde dificilmente as pessoas teriam acesso. Pra vocês terem uma ideia, em Salvador, nossa primeira rodada com 200 exames foi feita no bairro da Paz, uma comunidade humilde, uma comunidade pobre, que a gente sabe que tem pouco acesso à tecnologia. E lá a gente já tem alguns casos suspeitos. Nessas primeiras 1.000 tomografias, a gente tem cerca de 30 pessoas que a gente está muito de olho para poder levar para fazer a punção. Já foram atendidas no Hospital Ernesto Simões, que é o hospital que faz punção, onde tem um projeto chamado Onco Bahia, que também realiza punção, e é preciso expandir essas formas de acesso. É muito claro nesse momento que a implementação no Brasil, e em especial na Bahia, necessita de aprimoramento. A gente está mandando para publicar no Jornal Brasileiro de Pneumologia as primeiras recomendações de rastreamento, que são 3 sociedades médicas: a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia. As 3 sociedades, um comitê com mais de 30 médicos, desenhamos aí um protocolo de mais de 60 páginas que vai ser publicado muito em breve, justamente para discutir a implementação em nosso país e a sensibilidade que já há no Ministério da Saúde
para incorporar essa tecnologia, um tema de muita importância, que é pegar o diagnóstico na fase assintomática. O sintoma que foram descritos aqui, a dor torácica, a hemoptise, que é a tosse por sangue, né, a perda de peso, esses sintomas, em geral, estão associados à doença avançada. Então, nós precisamos aplicar a tecnologia na fase sem sintomas e dar vazão a essa população, que é uma população de alto risco, onde também outros problemas são encontrados, obviamente, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a doença cardiovascular, são todos problemas que essa população se torna mais vulnerável e o sistema precisa estar atento, né? Afinal de contas, é a nossa responsabilidade como médico, como sistema de saúde, não somente tratar a doença, mas promover a saúde. Eu acho que essa é a grande sacada desse projeto. Perfeito. Que a gente quer levar adiante. Perfeito. Promover a saúde. É o que a gente tem conversado, né, Luiz Fernando? Doutor Luiz Fernando. Isso mesmo, Ricardo. Eu acho que é importante ficar duas mensagens, ou seja, o diagnóstico precoce e uma coisa que o Ricardo falou assim, que passou, foi meio ampassão, mas eu quero ressaltar para todo mundo. Cirurgia em câncer de pulmão em fase precoce tem grande chance de ser uma cirurgia curativa, ou seja, esse paciente pode ter até o diagnóstico de câncer de pulmão, mas uma cirurgia pequena na fase inicial, ele pode não precisar de nenhum outro tratamento adicional, como quimioterapia, radioterapia ou coisa parecida. E só para lembrar, né? Ano que vem tem eleição, galera. Então, vamos sensibilizar os prefeitos das suas cidades, os candidatos das suas cidades, a se comprometerem em promover ou se engajar em atividades dessas. As cidades brasileiras, muitas vezes, têm que aprender a trabalhar em conjunto para poder facilitar e criar oportunidades de promoção de saúde, Tatiana. Perfeitamente. Quero agradecer, então, a participação hoje conosco aqui no nosso Saúde em Foco, do professor pesquisador do Centro Universitário Senai-Cimatec, cirurgião torácico do Hospital Israelita Albert Einstein, do Redes Mater Dei e Oncoclínicas, Ricardo Salles dos Santos. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui no nosso Saúde em Foco, doutor Ricardo. Obrigado, eu fico à disposição para outras oportunidades. Esse comentário do Luiz Fernando é muito grande dificuldade de integrar o município, o Estado e a federação numa linha de cuidado. E é preciso realmente a sensibilidade de que nessa hora não existe partido, não existem, são pessoas. E a saúde da população é um bem difuso, que deve ser parte do nosso projeto, né, parte da nossa ação como médico, né, é justamente ajudar o Estado nessa integração para que as pessoas encontrem o caminho da cura. Muito obrigado e ficamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Doutor Luiz Fernando Correia, um abraço e até terça. Até terça, Tatiana. Bom fim de semana para você, para o Muniz, para todo mundo. Para você também. Obrigada. Aproveitem o fim de semana. Oh, yes. Um abraço.